A história sombria e fascinante dos Cavaleiros da Morte, de World of Warcraft, do canal Portal para Dalaran, do meu parceiro Barrozinho. Vamos lá ver o que é que ele preparou pra gente. O Barrozinho manja muito de lore, viu? Herói. É isso que você foi um dia. Você enfrentou corajosamente a escuridão, conquistou mais um alvorecer para o mundo e pagou com a própria vida. Mas o mal que você combateu não é facilmente banido. A vitória que reivindicou não é facilmente mantida. Pois agora, o espectro da morte paira mais uma vez sobre o mundo. E ele encontrou novos campeões para conquistar seu reinado final. Cavaleiros das Trevas empunhando runas de destruição e morte unidos pela vontade do Lich Rei. Essa era a abertura padrão do Cavaleiro da Morte antes do Shadowlands, né? Que eram os Cavaleiros da Morte da Lâmina de Ébano. Este é o momento da ascensão. Esta é a hora de seu sombrio renascimento. Olá, internet, bem-vindos ao Portal para Dalaran, eu sou o Barroso. E neste vídeo nós vamos falar sobre uma das classes mais legais do World of Warcraft, não tem como negar, que é o Cavaleiro da Morte. Tá muito alto, pessoal. Tá estourando meus ouvidos. E vamos lá. O Cavaleiro da Morte do World of Warcraft é mais legal do que a maioria dos outros universos de fantasia que nós conhecemos hoje. Pense em algum aí, traga algum que tenha uma qualidade, uma montagem de cenário maior do que o Cavaleiro da Morte do World of Warcraft. Trabalhado desde 1995. E aí tem aquele universo que é sempre levado em consideração, que é o universo de Tolkien com os Nazgûl, que eu acho que é uma comparação mais próxima do que seriam Cavaleiros da Morte. Alguns podem discordar de mim, tudo bem, mas o Nazgûl, ele tem uma semelhança de um Cavaleiro da Morte que eu achei assim, maneiro, impactante, me pegou, mas ainda assim, os Cavaleiros da Morte do World of Warcraft são melhores. Agora nós vamos contextualizá-lo. A ideia deste vídeo é entender o que é um Cavaleiro da Morte, como ele é criado, né? O que é que ele faz, por que ele serviu, como é que funciona esse esquema aí de um Cavaleiro da Morte, por que ele é tão legal assim na história. Um Cavaleiro da Morte, ele possui magias da morte. Eu digo isso porque temos o mapa cosmológico do World of Warcraft, né? Temos magia de cada uma dessas fontes naturais. Luz, ordem, desordem, caos e morte. E aí você pensa, mas o que é magia da morte, né? O que é que ela engloba? Porque, por exemplo, o gelo é um elemento que representa a morte de alguma forma dentro do World of Warcraft. Talvez por causa da ligação dos planos, você consegue perceber que tem um alinhamento deles ali também, deve ser levado em consideração, porque o gelo tem essa constância na necromancia, na magia da morte do WoW, assim como a decomposição e assim como as magias das sombras. Então o conceito de magia da morte engloba outros fatores. Um Cavaleiro da Morte consegue utilizar do gelo para gelar o seu sangue, gelar o... Vou pausar aqui para fazer o comentário do Renatinho. O Barroso tá bonito, né, macho? Bonito, cabelão, cara. Olha esse bigode, velho. Que bigode bem desenhado da desgraça, macho. Porra, eu quero um bigode desse agora. Como é que eu faço? Eu não tenho paciência pra deixar... Cara, eu não tenho paciência pra deixar o bigode crescer, mano. Eu começo a ficar ansioso e ficar arrancando, velho. Porra, que bigodão massa, velho, esse do Barroso. É porque de fundo não apodrece no gelo, macho. Faz todo sentido. Seus ataques, gelar o seu espírito, a sua presença. Usar o seu próprio sangue, ele tem um controle sanguíneo, né? Que tem uma hemonologia, sei lá, enfim. Isso às vezes são classes em algumas questões, em alguns sistemas também. São a questão de mexer com sangue, magia da morte faz isso. E magias profanas, que são aquelas magias voltadas à sombra, decomposição e controles de morto-vivo, né? Então a necromancia também tá dentro ali de conseguir ter mortos-vivos ao seu controle, ao seu comando. E é claro, você tem magias rúnicas, que é tipo a mana, a energia, o que seria do Cavaleiro da Morte. E essas runas a gente consegue perceber, se você já explorou um pouco de Shadowlands, que é um universo da morte,
tudo que tá lá materializado como magia da morte acontecendo aqui, existem runas, né? Essas runas controlam essa magia, controlam essa energia necromântica de alguma forma para atender os seus interesses. Eles utilizam dessas runas para fortificar seus armamentos, seus equipamentos, imbuir suas lâminas com várias paradas. Tem toda uma questão aí do Cavaleiro da Morte e as runas também dentro do universo do conceito da magia de morte no WoW. Então, com essa questão das runas realmente faz muito sentido dentro do contexto do World of Warcraft, né? Fazer a runificação disso, e a gente vai entender isso somente em Shadowlands, porque as runas, elas são os entalhes da magia de dominação. Você vai entender isso, eu acho que o Barroso vai falar sobre isso mais na frente. A quantidade de informação, logo de início, você consegue pegar que o Cavaleiro da Morte, ele tem potencial. Tem muito poder ali que ele consegue mexer, combar, fazer diversos tipos de coisa. E sim, o Cavaleiro da Morte, ele possui 3 talentos. Sim, o Lich Rei, ele é do mal. Gelo, sangue e profano. E, claro, com todos eles, controle de morto-vivo e além. Então ele é bem versátil, só falta movimentação. E se você quiser ser... Aí, Kinatinho, será que ele tá certo que o Cavaleiro da Morte só precisa ter um pouco mais de movimentação? O Kinatinho aí tinha raiva, ó, ele fazia tanque, o bicho parecia que andava de ré, mano. Quase tosca. Um Cavaleiro da Morte. Digamos que você seja uma pessoa que tá lá no World of Warcraft pelo roleplay. Muita gente tá. Existem servidores no WoW que são dedicados a roleplay de personagem. Você loga, ele trata ele como o MMO que ele é, mas interpreta, não é? Então, e se você quiser ser um Cavaleiro da Morte? Eu espero que esse vídeo também possa te ajudar um pouco nisso. Porque agora nós vamos entender que o Cavaleiro da Morte, ele é, acima de tudo, um morto-vivo. E temos já no World of Warcraft uma raça de morto-vivo que são os renegados, né? E acho que inclusive vamos ter mais no futuro. Mas os Cavaleiros da Morte são classe, é uma classe que todos com o título de Cavaleiro da Morte são mortos-vivos. E como que isso interage no seu corpo e na sua forma de viver? Vou pausar aqui porque vai começar a propaganda e eu vou parar. Dar propaganda pra casa do cacete. Para isso eu dei uma pesquisada, fui em sites e em livros para entender como funciona o Cavaleiro da Morte, em questlines antigas, é claro, e tudo mais. E tem algumas informações interessantes. A primeira é que um Cavaleiro da Morte, ele se decompõe, sim, mas a higiene ajuda ele a manter o seu próprio corpo, manter o seu corpo natural. Isso ocorre porque quem lida com magia da morte entra em decomposição naturalmente. É interessante porque assim, ó, Shadowlands, na minha opinião, foi a pior expansão que já foi feita na história do World of Warcraft. Inclusive, sendo pior até mesmo que o ELD. Que o ELD, que o WoD, perdão, confundi aqui. Mas ele explica muita coisa da magia da morte que a gente só tinha suposições, né? Então ele acaba servindo muito nesse sentido, né? Pra gente entender um pouco mais como é que funciona. Que sorriso bonito esse do Barroso. Puta que pariu. Então, eu acredito que quando você conhece um Cavaleiro da Morte, existe uma grande chance dele estar, tipo, cheiroso, limpinho. Porque eu ia ficar muito preocupado se do nada minha pele começasse a apodrecer. E eu conseguisse estar ali passando sabãozinho direitinho o tempo todo, cuidando, tirando daqueles organismos que querem comer minha pele morta, sabe? Pra me cuidar e conseguir manter a aparênciazinha de elfo que os Cavaleiros da Morte podem ter aí. Então imagine aí, se você encontra com o Cavaleiro da Morte, pode ser que ele seja uma pessoa muito bem perfumada, né? Talvez aquele que se decompõe. Põem bastante perfume, os renegados fazem isso. Mas não, os Cavaleiros da Morte, eles estão lá com sabãozinho no sovaco, mão lavada o tempo todo, para conseguir manter a sua aparência. Olha aí. E em relação à comida, os Cavaleiros da Morte, na época que eles eram do flagelo, vou entrar nessa questão ainda, mas eles... Isso é massa, o Barroso tá abordando um negócio que a gente não vê muito aí nos vídeos de lore de Cavaleiro da Morte, que são esses detalhes que a gente não procura saber, né?
A gente sabe que o Cavaleiro da Morte, ele usa magia necromântica, mas esses detalhes de que ele precisa ficar se limpando para não se decompor, e agora ele vai falar do que eles comem e tal, é interessante, cara, interessante, eu gostei do tema. Dá até para fazer uma adaptação disso pro Guild Wars, sabe? Sabia? Tipo, a gente aprofundar a lore de algumas classes, por exemplo, o que são os Revenantes, né? O que são os Guardians, né? O Ranger e o Warrior, beleza, eles são, tradicionalmente a gente já sabe o que eles são, né? São arqueiros e guerreiros, né? Mas, por exemplo, o que é um guerreiro da... como é o nome? Um Spellbreaker, por exemplo. O que é um Spellbreaker? É um guerreiro que usa magia de counter, né? Interessante, cara. Dá pra gente fazer um conteúdo. Ô, Barroso, se me permite, depois eu vou te mandar um WhatsApp aí. Se me permite, eu acho que eu vou fazer um negócio parecido, cara. Eu vou começar por Revenant, que é a classe que eu mais conheço. Daria pra fazer um conteúdo massa, viu? Eles estavam, tipo, fora de si. Eles comiam carne humana. Depois, eles aprenderam que eles podem comer outras coisas, por mais que não precise. Ele não sente que precisa. Beber álcool. O álcool faz... Como é, Guardian? Ele counteriza com vidro? Eu não sei, eu meio que devaguei aqui. Mas que a ideia é boa, que dá pra fazer um conteúdo massa. Véi, pra quem tem só as duas primeiras expansões, até qual montaria dá pra pegar? Cara, dá pra pegar as principais. Dá pra pegar o Raptor, o Skimmer, o Coelho, o Jacal e o Grifo. Dá pra pegar as principais. Tranquilamente, pode jogar de boa, viu? Opa, areia de ouro. Areia de ouro? Interessante. Eu vou ter que pesquisar mais, porque sinceramente eu não sei. Mas que é uma boa ideia de vídeo, entendeu? Faz efeito, mas não dá prazer ao Cavaleiro da Morte. Ele não fica feliz bebendo álcool nem nada. Ele faz... O efeito que o álcool deve causar nele deve ser tipo tontura. Basicamente é um aviso. Se você beber demais, você vai passar mal. Você vai ficar de ressaca. Mas você não vai ficar feliz, não. Então é só o ponto negativo mesmo. Com dormir é a mesma coisa. Eles não precisam dormir. Então, assim, não é recomendado para os Cavaleiros da Morte dormir, porque você não precisa, né? Então, pra que você vai? Né? Utilize seu tempo pra fazer outra coisa. E geralmente é isso que os Cavaleiros da Morte fazem. Vão perambular aí e talvez isso influencie na próxima questão. Que é o ponto mais chave do que torna você um Cavaleiro da Morte, é que você possui uma condição chamada fome eterna. Essa condição faz com que você sinta um impulso de cometer atos de sadismo constantemente. Caso você não siga esse impulso, existe uma chance de você perder a sua cabeça e sair matando todo mundo. Então você, o Cavaleiro da Morte, você é um psicopata. Você é um psicopata. E a questão... Isso é um negócio que até pouco tempo tinha muita gente que não sabia ao certo se essa fome eterna era uma maldição que o Lich Rei tinha colocado na lâmina de ébano, ou se era um padrão dos Cavaleiros da Morte. Eu acho que essa discussão ainda existe, inclusive, sobre essa fome eterna. Por que eu estou falando isso? Porque, se eu não me engano, os Cavaleiros da Morte que são feitos pelo Bolvar, eles são livres dessa fome eterna. Tenho certeza? Não. Posso ter falado merda? Talvez. Pesquisa no Google. A questão dessa fome eterna é que até hoje é assim. Então, quando você estiver ali, sei lá, Dornogal, Vento Bravo, andando no beco escuro na noite, não se preocupe com Ladino, com monstro, com Exof, não se preocupe com o Cavaleiro da Morte que tá ali na sua cidade. Se você sentir o cheiro de sabão no meio da noite, no meio daquele beco, ó, rala. Ei, e tem um negócio massa, cara. Os Cavaleiros da Morte, eles são extremamente odiados. Quando você fazia um Cavaleiro da Morte lá no começo, lá no Lich King, e você tinha que se apresentar ao rei da sua cidade, né? Ou ao Varian, né? Na época era o Varian, isso. Ou ao Varian, ou ao Thrall. Quando você andava na cidade, os NPCs cuspiam em você.
Tá ligado? E você não podia fazer nada, porque você tava entrando na cidade dos caras, entendeu? Minha vizinha é um cavaleiro da morte, então. Todo dia um cheiro de perfume do cão. É possível que ela esteja se limpando pra não se deteriorar. O Cavaleiro da Morte vindo aí, ele pegar a sacana, porque o bicho fica... véi, os Cavaleiros da Morte devem cometer alguns atos de sadismo constantemente pra liberar essa tensão aí. E só fica em off, a gente não sabe, mas tá acontecendo, tá ligado? Linha direta. E isso é porque os Cavaleiros da Morte, eles são máquinas da morte. O que é que torna, né? O título já diz, ele é um cavaleiro da morte, ele é um emissário da morte, né? A função dele é espalhar a morte, então cometer chacinas, né? E tem características de observar um Death Knight que mostram um pouco disso. Que se você encarar... A pergunta é essa, Guardian. Pra que eles não precisam eles não têm como se reproduzir, velho? Eles não sentem nada, eles não têm nenhum tipo de sentimento. Um Cavaleiro da Morte por muito tempo, você vai sentir o calor do seu corpo se esvaindo. Tá tudo morto, né, Zokan? Olha que sinistro. E isso os vivos. Os mortos, quando observam o Cavaleiro da Morte... Não, a questão não é essa, Guardian, porque eles não têm nenhum tipo de sentimento ou vontade, nada, entendeu? A única vontade que eles têm, como o Barrozinho falou, é a fome eterna. Eles precisam praticar violência para não perder a cabeça. Por isso que os Cavaleiros da Morte eles são tão queridos na guerra, né? Porque para eles é algo natural. Eles precisam estar guerreando o tempo inteiro. Tremem de medo. Você, se tiver um Cavaleiro da Morte, pode invocar o seu serviçal, aquele gol, né? Mas olha... Não, na boa, velho. Porra, esse vídeo eu tava com pretensão de mandar ele pro YouTube, mas com esse chat aqui, velho, pelo amor de Deus. Valeu, Yarley, valeu. Bicho escroto, feio. Se você clicar nele e colocar a barra encarar, você vai ver o que o gol vai fazer. Mas calma, gente, porque no final das contas, o Cavaleiro da Morte pode ter sentimento positivo sim. Então ele pode ser um amigo da vizinhança, ele pode ser seu amigo, seu namorado, sua namorada, qualquer coisa. Cavaleiro da Morte também pode ser legal. E a gente tem esse exemplo com Tassarian e... esqueci o nome do outro droga. Kultiras. Enfim, a gente tem exemplo de Cavaleiros da Morte que são amigos, se relacionam com as pessoas e estão ali fazendo um trabalho positivo. Mas isso não significa que ele tenha perdido essa fome eterna. Fique esperto. Agora, nós precisamos entender um pouco melhor sobre a história do Cavaleiro da Morte. Como é a sua criação, qual é a sua lore, o que é que torna ele tão legal também, além dessas características sinistras. Primeiro vamos entender que existem 4 gerações de Cavaleiro da Morte. E o que difere isso é que cada Cavaleiro da Morte foi criado por um Senhor da Morte diferente. Essas são as 4 gerações. Vamos lá. A primeira geração, os Boomers, são aqueles criados por Gul'dan durante a Segunda Guerra. Foi a primeira vez que o Cavaleiro da Morte apareceu no universo do World of Warcraft. E foi quando Gul'dan teve conhecimentos de magias necromânticas, ele aprendeu com Kil'jaeden, que tinha essa informação também, outra história. E ele pegava a alma dos bruxos órquicos que morriam em batalha, aqueles que já mexiam com magia necromântica já e tudo mais, e colocava, aprisionava elas, na verdade, dentro do corpo dos cavaleiros humanos de Vento Bravo e outros reinos que pereciam em batalha. E lembrando que o Gul'dan só fez isso porque quem era? Era o Grommash? Não era o Grommash. Quem era? Era o Martelo da Perdição. Ai, como é o nome? Antes dele. Esqueci. Enfim, o chefe guerreiro da época, né? O Orgrim, lembrei. O Orgrim, ele iria ficar puto se o Gul'dan usasse corpo de orc, entendeu? Seria uma desonra muito grande para os orcs ter os seus mortos levantados. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o corpo dos humanos, pegou a alma dos orcs bruxos dele e colocou no corpo desses humanos. Então, tipo,
meio que deu pra dar uma disfarçada, né? Então é um conceito bem literal. Cavaleiro da Morte, porque eles pegavam um cavaleiro e colocavam a alma de um bruxo orc. E o que diferencia eles um pouquinho é que eles não tinham a mesma força física, a força de combate que os Cavaleiros da Morte que a gente conhece hoje, tem. Mas eles eram experts em magias necromânticas ainda, do conhecimento deles como bruxo, e reanimavam os orcs e os soldados, os mortos, reanimavam para servir de vantagem em batalha. Então era uma dor de cabeça. Mas no final das contas, a maioria desses Cavaleiros da Morte vala, e alguns foram transformados em liches por Kil'jaeden. Então é por aí pelo World of Warcraft. Aí vieram os Cavaleiros de Ner'zhul. Ner'zhul, gente, já é o Lich Rei. Ele já tem um comando com a morte outro nível, utilizando artefatos como o Elmo da Dominação e um bocado de rolê aí. Então os Cavaleiros da Morte do Lich Rei, eles já são... Mas a criação deles é através do aprisionamento da alma do falecido no próprio corpo, ou da subversão de um ser vivo em um Cavaleiro da Morte, em um morto-vivo. Nos dois casos, isso é um ritual extremamente profano que quebra um ciclo natural. Então quebra alguma coisa no espírito daquele ser também. E isso não pode ser confundido com um processo de ressurreição, por exemplo. Porque ele não volta à vida, tá? Ele não volta à vida, ele não voltei pro corpo e ei, tô vivo. Não, você tá morto, pá. Você só tá agora com outro mindset. O primeiro Cavaleiro da Morte de Ner'zhul que se destacou foi Arthas, né? E teve outros, os seguidores de Arthas, que se transformaram em Cavaleiros da Morte também, da mesma forma. Que são os Millennials, tipo eu. Então, Millennial Arthas se transformou em Lich King, que é o destino de todos nós, e criou a sua própria geração de Cavaleiro da Morte. E esses são aqueles que aparecem no The Wrath of Lich King, no início, na criação de Cavaleiro da Morte, são esses aí. A terceira geração. Esses são criados e treinados para dominar Azeroth. Você consegue perceber isso logo na questline inicial, que aquele Cavaleiro da Morte chegou para arrasar e para matar. E para não ter confusão, os Worgens e os Goblins que aparecem no World of Warcraft como raça jogável na expansão seguinte, o Cataclismo, eles também são da terceira geração, da mesma forma de Cavaleiros da Morte, tá? Porque, bom, Worgens e Goblins já existiam no mundo também, já tinham influência sobre o flagelo de Arthas. Essa é a geração Z. E então veio a última geração, os Cavaleiros da Morte de Bolva for Dragon, que virou o Lich King depois da morte de Arthas, sucedeu o lugar, colocou o Elmo da Dominação, foi uma vergonha para todos nós. E eles foram criados com os soldados que caíram na Quarta Guerra, que foi Battle for Azeroth. Uma vergonha para todos nós. Meu Deus do céu, como Bolvar é desprezível como Lich Rei, cara. Meu Deus do céu. E foi nesse momento que Bolvar começou a criar o seu exército de Cavaleiro da Morte. Nova geração aí, a geração Alpha, sei lá o que. Aí você fica ligado pro que eu vou falar no futuro. Todos esses Cavaleiros da Morte, talvez não a última geração, mas eles passaram por um momento de controle mental, né? Tipo, o autocontrole deles sempre foi diretamente ligado ao seu mestre de criação. No caso dos Lich Kings, do Cavaleiro da Morte dos Lich Kings, os próprios Lich Kings, não é? Já foram servos de Ner'zhul, servos de Arthas, servos de Bolva. Então, eles têm como tomar de volta o seu autocontrole quando o seu mestre está enfraquecido de alguma forma. Já aconteceu com todos os Lich Kings. E teve alguns que conseguiram retomar um pouco da sua consciência antes, né, de qualquer grande acontecimento, mas eles não tinham nenhum tipo de propósito. Então é meio bugado você estar andando por Azeroth com as condições que um Cavaleiro da Morte tem, né? Mesmo que você tenha ali sua liberdade de mente, você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Mas foram os Millennials... E vida, né? Eles não têm uma vida. Então, tipo, realmente eles não têm propósito para estarem vivos, quer dizer, mortos. Agora eu tô confuso pra cacete. Os Cavaleiros da Morte da geração de Arthas que revolucionaram tudo, literalmente. Eles criaram os Cavaleiros da Lâmina de Ébano e conseguiram, com bastante dificuldade, se integrar um pouco entre as facções. Os Cavaleiros da Morte que adentram as facções da Ordem e da Aliança são completamente julgados e mal vistos, por motivos de história. E o Cavaleiro da Morte... Valeu, Guardião, boa noite, viu? Entra ali entre as facções para encontrar o seu propósito, que é o tópico que nós vamos falar agora. O propósito dos Cavaleiros da Morte. Primeiramente, o propósito deles era garantir a sua liberdade, não necessariamente o seu lugar. Então, como eles tinham um controle pelo Lich Rei, criados pelo Lich Rei,
Vamos, vapo no Lich Rei primeiro aqui, entendeu? Vamos combinar, né? Deve ser bem difícil você estar lá vivendo sua vida sabendo que tem um ser maligno com o controle da sua cabeça de vez em quando, lá, urgindo você, alimentando aquela sua fome eterna, né? Ideia não. Então, depois que Arthas foi derrotado, muitos Cavaleiros da Morte se dissiparam para Azeroth. Veio a sensação de que deveria continuar tendo um Lich Rei e as suas condições permaneceram a mesma. Então você ainda tá meio que na merda, sabe? Os Cavaleiros da Lâmina de Ébano decidiram continuar ali na vigília. Então eles criaram os 4 cavaleiros, né? Bolvar ajudou a fazer isso. E eles tinham um trato com Bolvar quando Bolvar virou Lich King, que era: a gente fica observando você. Caso você perca o controle, caso você venha tentar influenciar a gente mais uma vez, a gente vai sentir, tá? A gente vai primeiro matar quem de nós estiver sendo controlado por você e depois vai matar você. E criou-se todo um clima de tensão porque Bolvar, ele estava criando aquele exército, aquela geração dele de Cavaleiros da Morte, e a gente ficou, por quê, né? Os 4 cavaleiros que estavam ali no comando de Áqueros, que é a fortaleza flutuante deles, e ali na liderança da Lâmina de Ébano, ficaram atentos ao que Bolvar estava tramando. Bolvar ajuda os aventureiros na retomada dos artefatos de Legion, que são artefatos completamente profanos, que você, quando passa por qualquer lugar, que a galera fica olhando assim: o que é que você tá na mão aí? Que é isso aí no seu bolso aí, meu parceiro? Que machado é esse aí sinistro que tá olhando pra mim? Sim, você é julgado quando você é um Cavaleiro da Morte, tá? Julgado. Mas esses artefatos ajudaram bastante na batalha contra a Legião Ardente, né? Então, essa criação também desses exércitos, os Cavaleiros da Morte ali na frente de batalha, tudo isso aconteceu durante a expansão Legion. E Bolvar sendo meio shade, sabe? Ajudando você de uma forma esquisita, sendo rude quando você vai pra Cidadela Coroa de Gelo. Tudo isso acontecendo, você fica... Aí daqui a pouco ele tá lá montando exército, criando exército, você fica: que diabo tá acontecendo? Vai ter treta aqui de novo com a geração dos Cavaleiros da Morte? E aí veio Shadowlands e a quebra do Elmo, e Shadowlands tenta trazer uma contextualização maior sobre o Cavaleiro da Morte. Falha miseravelmente, mas que bom que esse vídeo aqui não é sobre Shadowlands, esse vídeo aqui é sobre como o Cavaleiro da Morte é maneiro. Mas tivemos a quebra do Elmo da Dominação, a abertura nos céus para o Reino da Morte, a derrota do Carcereiro, que estava por trás da criação e da influenciando os Cavaleiros da Morte há muito tempo, a literal quebra das correntes da dominação, uma liberdade, a liberdade que os Cavaleiros da Morte precisavam há tempos. Shadowlands terminou, conseguimos, adivinha? A galera ainda tá amaldiçoada, véi. Bicho, caralho, Cavaleiro da Morte não tem paz não, véi. Já era. E aí, Elano Games, beleza, meu filho? Como é que você tá? Tô aqui reagindo a um vídeo do Barrozinho falando sobre os Cavaleiros da Morte. Curiosidades que eu nunca tinha ouvido falar. Vapo! Virou Cavaleiro da Morte, não tem mais volta. Não tem mais volta. Depois de tudo isso, o Cavaleiro da Morte continua sendo morto-vivo, psicopata e preso dentro de um corpo que tá apodrecendo, que você tem que ficar passando sabão o tempo todo. E aí de você que não passe fio dental. Imagina. Mas é aquela parada, né? Coragem pra mudar o que você pode, sabedoria pra saber o que é que você não pode mudar. Então os Cavaleiros da Morte meditaram e a vida continua, né? Vamos aqui ver onde a gente se encaixa nesse mundinho. E aí a gente tá nessa nova fase do World of Warcraft, onde todas as raças e classes e tudo mais tentam se encaixar de alguma forma nos padrões. Alguns novos Cavaleiros da Morte encontram novos hobbies para fazer, que não seja algo tão violento, né? Ou que talvez direcione a violência deles para de alguma forma mais positiva, né? Do que, sei lá. Teve aqueles que decidiram ser uma nova pessoa, criar uma nova família, criar um novo vínculo, ser um soldado da Lâmina de Ébano. Teve aqueles que preferiram se encontrar com velhos amigos ou velhos familiares, reconquistar antigos títulos ou... A falta de violência que mata o WoW. Cara, tu falou igualzinho um amigo meu antigo, cara, que jogava o World of Warcraft, que odiava os elfos sangrentos com todas as forças. E tem muita gente que pensa nisso também, porque o World of Warcraft realmente ele era muito sanguinário, muito mesmo. Aí botaram o Panda, né, velho? Como, né? WoWzinho, gostei, até antes do Shadowlands. Eu também, cara, eu também. Pra mim, até Shadowlands... Até Shadowlands não, até... BFA não, até Legion. Pra mim, o WoW acabou no Legion, cara. Dali em diante é tudo filler pra fazer dinheiro em cima de mensalidade de expansão.
Começou o fim dos pandas. Casas ou ambientes, ou tomar novos para si, buscar ter um novo reconhecimento. E você, Cavaleiro da Morte, pode ser qualquer um destes e também pode ser sim de qualquer geração. Ah, mas da primeira geração? Pode, cria um humano, tá ligado? Bota um Cavaleiro da Morte lá, diz que você é da primeira geração, que você vem tomando banho muito bem tomado desde lá, então tá cuidando do seu corpo, tá de boa, você tá nessa forma, entendeu? E cara, você pode até ser um bruxo, dizer que você é um Cavaleiro da Morte e você ser da primeira geração. Enfim, tudo pode ser da sua escolha. E toda a temática do World of Warcraft com os Cavaleiros da Morte são legais, Os Cavaleiros da Morte têm transmogs incríveis, poderes incríveis, habilidades incríveis, histórias incríveis, músicas incríveis, raids incríveis, dungeons incríveis, NPCs incríveis. Qual é? Uma história interligada a várias raças, porque... Ok, muito ligada aos humanos de uma forma absurda, né? Mas já exploramos vários Cavaleiros da Morte de outras raças, elfos noturnos, bastante, orcs, os Cavaleiros os 4 Cavaleiros da Morte, um deles é um orc, é um general orc, é o Nazgûl, os outros são tudo humano. Mas o último contexto mesmo de história que a gente teve, oficial, do World of Warcraft com o Cavaleiro da Morte, foi o conto de Nós Marchamos em Frente, que é sobre os 4 cavaleiros observando o Bolva sendo shade ali no cantinho, pra qualquer coisa vapo nele, e aí quando sentiram que tinha alguma coisa errada, foram lá observar e o céu tava aberto e Bolva tava careca. Boba é careca. Ai, meu Deus. Ai, começou o fim dos pandas. Eu lembro que pra mim liberar a raça elfo caótico e anão ferro negro eu passei maior tempo. A última coisa boa que teve foi o Garrosh. O Garrosh era herói, pô. Acho absurdo não poder comprar assinatura de um mês no Pix, apesar de ser caro, não liberam. Mas cara, é estranho isso mesmo. Era pra ter exterminado panda e tudo junto. O Garrosh queria fazer isso, ele tentou, inclusive. O Garrosh matou pouco. Então, Mas de lá pra cá, eu acredito que é isso que tenha se aplicado. Depois da expansão de Shadowlands, toda a expansão de Shadowlands, que a gente reestruturou o sistema da morte, mas o morto-vivo ainda tá lá aprisionado. Eu acho que o Cavaleiro da Morte tem essa escolha, né? Pode ter essa escolha de terminar a sua própria vida como ele bem entender. Então, eu acredito que os Cavaleiros da Morte de hoje têm algum tipo de sistema, onde eles definem o tempo que você quer levar a sua vida, ou formas, né? Peraí, eu tive que pausar aqui. Como é? Battle for Azeroth foi a melhor expansão pra ti. Meu parceiro, rapaz, eu tô vendo que gosto é um negócio mesmo complicado, viu? Pra mim, o WoWzinho acabou no Legion, cara. Battle for Azeroth, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, o que foi que fizeram com as Silvanas ali? Pelo amor de Deus. Horrível. Que agrade a cada um deles de terminar ela, talvez, entre os aliados, em um ritual de despedida, talvez, sabe? Eu acredito que muitos vão querer cair em batalha, claro que vai ter desses, enfim, vai ter de todo tipo de Death Knight. Mas eles estão aí mortos-vivos com um tempo ilimitado de vida, dependendo do quanto você toma banho ou não, com a fome eterna até agora, porque enquanto não falaram que isso parou, tem. Entendeu? Enquanto não falou que parou, tem. Então é canon. Mas esse foi o vídeo sobre os Cavaleiros da Morte, e por que eu acho eles tão legais, qual é um pouco da história deles, para vocês sentirem um pouquinho de sabor, para ajudar vocês, caso vocês queiram internalizar um personagem de Cavaleiro da Morte, seja dentro do WoW, seja fora do WoW, seja como você quiser. E, claro, não entrando em absurdos detalhes nesse vídeo aqui, dando um pouco de contextualização na lore da criação deles. Se você quiser saber um pouco mais sobre, por exemplo, os Lich Reis, tem vídeo aqui no Portal Padalaran contando a história de Arthas, contando a história de Bolva, certo? Contando a história da queda de Lordaeron e como isso influenciou na criação dos Cavaleiros da Morte. E eu espero que você goste bastante. Como eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no Portal Padalaran. E ó, valeu por ter assistido até aqui. Até a próxima. Fui! A Rosinha é top, cara. Um herói. A Rosinha é top, viu? Quem não conhecer, Portal Padalaran. O Barrozinho a gente é amigo de muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Da época que ele ainda streamava.
A gente tinha. Eu fazia parte de um podcast junto com ele que era muito massa. Que era o Cala a Boca Radigar. Ah, tempo bom, cara. E eu me lembro que o primeiro episódio do Cala a Boca Radigar era exatamente falando sobre a influência da morte no World of Warcraft, cara. Muito bom, muito bom. Barrozinho, cara, parabéns, vídeo bom. Quem ainda não conhece, Porta para Dalaran é um canal basicamente focado em lore do World of Warcraft. Então lá tem história das montarias, tem história dos Lich Reis, tem história praticamente de tudo de dentro do World of Warcraft, que a gente sabe que é um dos pontos fortes do WoW, é a lore. Então quem não conhece ainda o canal do Barrozinho, fiquem à vontade de ir lá. Até mais, beijo do Gordo e fui!